Muito bom dia para quem está pescando, muito boa tarde para quem está na roça e muito boa noite para quem já está na rede. A gente está começando mais uma aula. Essa é a aula 2 de Dialogia e Construção Social das Linguagens, um curso da Licenciatura Intercultural Indígena da Universidade Federal do Amapá. Eu sou o Glauber, professor Glauber, e a gente vai passar os próximos minutos falando um pouquinho sobre arte poética indígena. Retomando o que a gente viu na primeira aula, que infelizmente a gente não vai colocar no ar por conta de problemas técnicos e outras questões, mas na primeira aula a gente viu questões relacionadas ao que é o texto, ao que é discurso e ao que a gente quer extrair desse material que a gente está analisando, que são os textos indígenas. O que são os textos indígenas? As narrativas indígenas. No caso específico que a gente vai estar analisando, a tradição oral. Então, na primeira aula, a gente falou um pouquinho desses conceitos mais iniciais e agora a gente vai tratar de um caso específico. A gente vai fazer a discussão de um texto específico. E esse texto se chama A Língua dos Caruanas, que foi publicado, um texto que foi publicado, um artigo que foi publicado na Revista Brasileira de Línguas Indígenas, por Herderson dos Santos Vilhena, aluno da Licenciatura Intercultural Indígena, no caso foi meu orientando de TCC, e esse trabalho é fruto do TCC do Herderson. E é uma análise muito interessante que busca interpretar alguns aspectos do pensamento indígena a partir das narrativas indígenas, que a gente está chamando tradicionalmente de texto. Esses são os textos que vão ser objeto do nosso escrutínio, da nossa análise. Tá bom? Então, aí na página 1, o Herderson coloca como resumo o seguinte: esse estudo tem como objetivo mostrar alguns aspectos do pensamento indígena a partir da interpretação cultural do conhecimento sobre a poética indígena, sobre o, entre aspas, fazer bonito. Nesse sentido, utilizaremos caminhos diferentes para explorarmos a afirmação de que a formalidade, no sentido adotado neste trabalho, está muito ligada às línguas dos Caruana. Tentaremos explicar alguns aspectos da arte verbal caripuna através do potá do redemoinho. Para isso, fizemos uma tradução literal de cada uma das palavras. É importante dizer que os potás, em geral, são executados em Galibi antigo, Calinã, em outro estágio diacrônico, e misturam palavras de outras línguas. Em seguida, partimos para uma tradução simbólica do potá, onde buscamos fazer a relação entre os personagens e o contexto de uso de cada um dos potá. Outras questões mais gerais, mais profundas, são desenvolvidas com o pajé, o senhor Martinho Júnior Damasceno, de 33 anos. Então, o ouvinte aí deve estar se perguntando, talvez alguns ouvintes, nem todos, afinal, o que é caruana? Afinal, o que é potá? Bom, caruana, na tradição do Açá, terra indígena do Açá, que tem os povos Galivim-Arorno, Caripuna, Palicô, enfim, que fica no extremo norte do Amapá, no município de Oiapoque. Os caruanas são os espíritos, são os entes do mundo sobrenatural numa definição bem rasa. E os potá consistem num determinado gênero de arte verbal indígena, que, dentre outras funções, tem a função de chamar os caruanas a conversar com os caruanas. Daí o nome A Língua dos Caruanas, inclusive um belo nome para um trabalho. Então vamos ver um pouquinho o que a língua dos caruanas
nos diz, ainda aí na página 1, o autor ele começa falando, perdão, o seguinte: essa introdução está dividida em 3 partes. Na primeira, damos algumas explicações sobre como foi o processo de transformar e ou transmitir um saber que é de natureza oral, explicado e transmitido de maneira oral, para uma forma escrita acadêmica. Então, muito importante, veja que o autor encara o processo de análise dele, e isso é muito importante de ser frisado, esse é um ponto muito central, com uma verdadeira tradução. Uma tradução, claro, de algum outro nível, uma tradução quase que intersemiótica, porque você tem algo que tem um impacto oral, acaba tendo uma particularidade de ter a percepção como meio, a percepção auditiva, digamos assim, como meio principal de contato, para uma análise acadêmica, ou seja, o que a gente vai querer extrair daí. E aí o autor continua, na segunda parte o leitor vai conhecer melhor sobre como consideramos o conceito de gênero narrativo dentro dos estudos de artes verbais. Também é na segunda parte que expomos os principais objetivos desse trabalho, que é, em resumo, mostrar alguns aspectos do pensamento indígena a partir da interpretação intercultural do conhecimento sobre a poética indígena, sobre o fazer bonito. Argumentamos que a forma é central e exploramos essa ideia. E aí, na terceira parte da introdução, damos informações sobre o povo, território, língua e sociedade dos Caripuna da terra indígena do Açá. Então, essa é a divisão de trabalho do autor. Primeiro, ele fala um pouquinho desse processo de tradução do oral para o escrito, na escrita acadêmica. No segundo, explora-se o conceito de gênero narrativo dentro do espectro das artes verbais indígenas. E numa terceira parte, nessa introdução ainda, aí se fala, se dá ali, digamos, o perfil do povo indígena caripuna, do qual o Herderson faz parte. É muito importante lembrar, o Herderson ele é indígena caripuna, o autor desse trabalho. 1.1, vamos lá. Sobre a forma de pensar e escrever esse trabalho de conclusão de curso. Uma explicação sobre a forma de explicar, abre aspas, não ocidental. E aí o autor começa: ao escrever este trabalho, levei comigo mais profundo respeito e consideração pela tradição oral do meu povo caripuna. Para o processo de escrita, estudo e reflexão foram levadas em consideração as obras. Anotem aí: Lang de Potayelá, A Língua dos Potá, de Janina dos Santos Forte, 2017, também colega do Herderson, hoje mestranda também aqui na Universidade Federal do Amapá, Janina dos Santos Forte, de 2017, o TCC dela, que é indígena do povo caripuna. E nesse trabalho, Forte documenta e apresenta os potais, uma forma de expressão verbal que faz parte da performance de um tipo de reza tradicional. E é importante, eu vou fazer aqui um bate-bola com outras leituras, outras conversas que eu já tive. Uma professora, a professora Edilena dos Santos, que é minha colega atualmente no Intercultural Indígena, é uma professora que é também de origem indígena. Ela é uma grande conhecedora e ela me explicou uma vez: olha, professor, ela participou da banca do Herderson. Olha, professor, eu acho que a melhor tradução não seria reza, mas algo como terapia. Então, muito interessante essa ideia da professora Edilena, né? Terapia. É uma ideia realmente que eu acho que traduz melhor o, o que vem a ser o potá em sua função. Que potá, uma tradução livre, seria assopro, porque ele é emitido de forma que parece um assobio, um sopro, né? Ele seria uma terapia, porque muitas vezes ele é utilizado assim para evitar, não muito uma reza ou algo que você pede e tal, mas algo diretamente a ser aplicado no seu corpo. Então eles preferem essa metáfora, essa tradução. A gente também utiliza nesse trabalho, como ponto de partida, e aí o autor que está dizendo, o texto Forma e Significado na Poética Oral Cuicuro, de Bruna Franqueto, de 89,
que é um ensaio que propõe algumas categorias para poética oral cuicuro, que é um povo caribe que atualmente vive no Xingu, com base em uma metodologia básica né, de análise de natureza ocidental do branco. Ou seja, ali as categorias organizacionais que ela vai propor provêm da tradição ocidental, de forma, significado, enfim, fazer esses eixos, que é um bom ponto de partida. Se a gente não tem outro, comece por esse. Outros autores também serviram de embasamento inicial para o desenvolvimento desse trabalho. Além, claro, de contar com as fontes para o desenvolvimento da parte acadêmica tradicional, o Herderson também teve uma fonte de saber riquíssima através do pajé, da aldeia dele, para a construção do trabalho. Foi a participação do senhor Martinho Damasceno. Ela foi fundamental no compartilhamento de seu conhecimento sobre o sobrenatural. Através dele, e aí continuou o Herderson, pude registrar cantos no celular e junto com ele fazer a tradução, identificação e origem de algumas palavras. Com os cantos que eram executados e gravados, foram feitas interpretações de como são organizadas as estruturas desses cantos e em qual momento esse contexto esses cantos são usados, em termos de verso. O objetivo principal foi comentar, a partir da expressão das artes verbais de Caripuna, o pensamento indígena. Então, a partir desses textos, o autor vai buscar pensar algumas questões filosóficas que permeiam esses textos. Porque esse tipo de texto, chamado texto mítico, e aí a gente pode claramente, logicamente, extrapolar para os textos, por exemplo, bíblicos, da tradição ocidental, judaico-cristã, temos ali questões sobre o que é o bem, o que é o mal, questões sobre o que é a morte, quando ela começou, sobre quando começou o mundo do jeito que a gente conhece, quando a gente começou a falar, quando que a gente se diferenciou dos animais. Então tem várias questões ali ontológicas que são colocadas nesse tipo de narrativa. É nessa perspectiva que a gente está trabalhando. E claro, sobretudo, vale citar aqui, ainda que creio eu o autor não cite aqui diretamente, mas aqui também a forma de análise do autor e também a forma com a qual eu aqui discuto esses textos, quando eu sou colocado a analisá-los, a pensá-los, tem muito a ver com o que o Eduardo Viveiros de Castro fala sobre o perspectivismo indígena, a ideia, digamos, filosófica que diz que, bom, na organização dos seres, no cosmos, enfim, nos mundos possíveis desse mundo, o mundo sobrenatural, enfim, ver a alteridade, ver o outro, depende da sua natureza. Ou seja, se você é um vivo, você não vai ver mortos. Se você começar a ver espíritos de pessoas que já morreram, quer dizer que você está morrendo também. E perceba que também essas categorias vivo, morto e tal, elas podem ser fluidas, né? Você pode ficar num compasso de estar indo para o outro lado. Então, é nesse sentido, bem raso, bem limitado, me perdoem, de repente, os antropólogos que vão ouvir essa gravação, mas o perspectivismo indígena é isso, né? E aí, na 1.2, na página 2, o autor fala sobre os gêneros narrativos indígenas, o objetivo do trabalho. Bom, os gêneros narrativos indígenas têm formas, estilos e estruturas que podem ser definidos a partir de modelos que estudem a diferença entre o formal e o informal. Então, em termos de função da execução. A formalidade em todas as suas partes, conteúdo e execução, é o traço mais saliente que pode nos dar ideias interessantes sobre como se organizam os gêneros narrativos indígenas. Através de uma análise que junta a tradição clássica, considerada ocidental greco-latina, de analisar forma e função, segundo a arte poética de Aristóteles, com o pensamento da filosofia indígena, professada pelo pajé entrevistado. A gente buscou, o Herderson buscou,
compreender um pouco da poética verbal caripuna em sua formalidade. Então, foi a partir dessa experiência, desse ensaio de Franqueto, que a gente pegou o primeiro ferramental. Os gêneros narrativos orais indígenas utilizam-se certos recursos, como o emprego de repetições, sejam musicais ou metafóricas, algo puramente de dimensão formal, como diz Franqueto em 89. Contexto e função são dimensões muito importantes para entendermos de forma mais completa os gêneros narrativos orais indígenas, mas que não serão o foco aqui do trabalho do Hermerson. Nesse trabalho, o foco será a formalidade da expressão da poética indígena. Para isso, a gente vai olhar para alguns exemplos da poética caripuna. Na página 3 do PDF, gente, porque esse artigo ele pode ser baixado no site da Revista Brasileira de Línguas Indígenas, é só vocês entrarem lá. Pode botar no Google mesmo, né, Herderson Vilhena, a língua dos Caruana, com K, que vocês estão vendo aí o título. Quem está assistindo pelo canal no YouTube vê aí na capa do vídeo, tem aí todas as informações, vocês podem pegar aí o nome completo, botar no Google, vocês acham rapidamente. Bom, continuando aí na página 3 do PDF, ou página 38 da revista, os gêneros narrativos caripuna, voltados às atividades do pajé, à comunicação com os espíritos, os caruana, como os potá, que são essas fórmulas de cura ou terapias, na linguagem da professora Edilena dos Santos, em geral possuem estruturas consideradas mais rígidas, repetitivas e cantadas, em contraste à fala normal e cotidiana das pessoas que não são espíritos. Por isso, esse gênero discursivo pode ser uma das línguas dos Caruana. Os Caruana só entendem gêneros narrativos que se parecem mais com músicas e cantos do que com fala normal. E olha, isso é muito interessante, porque parece que, olha só, a música soa como fala para eles, né? E a fala deles soa como música para nós. Então você tem um jogo de inversos aí. E aí nesse trabalho, utilizaremos caminhos diferentes para explorar a afirmação de que a formalidade, no sentido que a adotamos, está muito ligada às línguas dos Caruana. Tentaremos explicar alguns aspectos da arte verbal caripuna através do potá do redemoinho. Para isso, fizemos uma tradução literal de cada uma das palavras. É importante dizer que os potá, em geral, são executados em galibi antigo, calinã, em outro estágio diacrônico, e misturam palavras de outras línguas. Em seguida, partimos para uma tradução simbólica dos potá, em que buscamos fazer a relação entre os personagens e o contexto de uso de cada um dos potá. Outras questões mais gerais, mais profundas, são desenvolvidas com o pajé, o senhor Martinho Júnior Damasceno, de 33 anos. Na próxima sessão, a gente vai apresentar um breve histórico do Assá, região onde os Caripuna habitam. E aí o Herderson faz um breve histórico dos Caripuna. É importante a gente destacar que os Caripuna vivem na terra indígena no Assá, que foi homologada em outubro de 91. São 4 aldeias maiores, o Manga, o Santa Isabel, o Espírito Santo e a Saizal. E aí temos também 11 aldeias menores. Temos aí em sequência Japim, Zacarias, Mombac, Benoit, Bastion, Pachuabal, Pacapuá, Tipidon, Taninã, Cubarri e Jondef, às margens do rio Curipi. 6 aldeias ao longo da BR-156, no Oiapoque, Estrela, Arrumã, Cariá, Curipi, Piquiá e Palha, e ainda mais 2 aldeias, Cunanã e Ariramba, às margens do rio Oiapoque, na terra indígena Juminá. Entre nós caripuna, 2 línguas faladas, o que é o caripuna em português, nós, no caso, o Herderson. A gente vai ler rapidamente aqui um depoimento de uma pessoa muito importante dentre os caripunas, o senhor Manuel Primo dos Santos, que foi um
uma fala, digamos, publicada, transcrita no livro Povos Indígenas no Brasil, e publicado por Ricardo em 83. E ele diz o seguinte, abre aspas, os Caripuna vieram no Baixo Amazonas, de embarcação à vela. Eram civilizados e não vieram pelas matas. Vieram uns 200, entre crianças e adultos, fugidos dos cabanos. Gente, cabanos. Revolta da cabanagem, uma das revoltas mais importantes do período aí imperial do Brasil. Ocorreu aí no segundo quartel do século XIX, perdão. Foi uma revolta que foi suprimida de maneira muito violenta pelo Império. Alguns dizem que cerca de 1/3 da população ali de Belém foi realmente dizimada. Então, os cabanos compostos por indígenas, por não indígenas, por pessoas que eram filhos de indígenas com não indígenas, e parte dessas pessoas são os ancestrais dos atuais Caripuna. E ele continua, vieram para cá porque aqui era território contestado, não era propriamente Brasil. Entraram no rio Oiapoque até que vieram explorar o Curipi. Assim ficaram lá no lugar chamado cemitério, chamado assim porque morreram muitos índios Caripuna. Quem tinha morado aqui eram os Palicur, mas depois, com a guerra de índio com índio, Calibi, se afastaram para Urucauá e aqui tinha ficado vazio. Depois foi entrando civilizado pelo meio e desapareceram. Mas a origem é Caripuna. Quando eu era mais novo, eu via ainda dançar a Cuiapuranga. Eles falam tupi-guarani, a língua geral. Meus tios davam os nomes dos Caripuna tudinho que vieram naquela época. Daí vieram os Palicura, entraram em contato, os Galibi do Kumarumã entraram em contato e vieram civilizados, como veio a família dos Santos. Meu avô era do município de Vigia do Pará. A família Forte veio de Abaetetuba e tiveram outros. Naquele tempo, vinha para o norte quem tinha feito alguma coisa para lá. Aqui era esconderijo dos brasileiros, que faziam qualquer besteira por lá. Corriam para cá no meio dos índios. Meu avô era dos Santos, casado com Caripuna. Os Fortes também casaram com Caripuna. E de lá para cá a gente vem levando essa mistura. Quando quer casar para lá para o Kumarumã, vai e case pronto, fica para lá. Quando quer vir para cá, vem. Olha só que maravilha, Manuel Primo dos Santos, que hoje é o nome de uma das escolas indígenas ali da região, que atende os indígenas da região. Ele dá uma síntese de por que essa região aqui fronteiriça, para quem de repente está ouvindo e não conhece, pega o mapa, vai lá no Amapá, extremo norte do Brasil, tenta achar o rio Oiapoque, que é a fronteira com a Guiana Francesa, e mais ao sul, mais para baixo, de quem está olhando o mapa, tenta olhar o rio Araguari. Dentre outras fronteiras, esse meio entre Oiapoque e Araguari foi contestado por muito tempo. Só em 1900 que isso foi resolvido. Contestado por Brasil e França. Então, era uma terra compartilhada, entre aspas, que na verdade era uma terra de ninguém. Então, muita gente que fugia vinha para cá. E na época em que houve a revolta dos cabanos, da cabanagem, você estava nesse meio do caminho de contestação, do tal do contestado. Continuando na página 4, os Galebi Maruorno também vivem na terra indígena Uaçá em uma aldeia grande, Kumarumã, que concentra a maior parte dessa etnia, e algumas menores que foram criadas recentemente no alto rio Uaçá. Os Galibi são falantes também do Queol em suas variantes Galibi Maruorno. Os Galibi Maruornos, segundo seus pesquisadores, indígenas e não indígenas, e antigos moradores explicam que este povo se formou a partir da mistura de várias etnias indígenas, principalmente Maraon, que são citados por viajantes da região do Oiapoque desde o século XVII, e os Aruã, oriundos da ilha de Marajó, que migraram no século XVIII em fuga das perseguições e explorações dos portugueses, de acordo com o IEPE em 2017. E por fim,
o Herderson fala um pouquinho dos Palicur, que compõem um outro grupo indígena que compartilha a terra do Açá com eles, com os Caripunos, os Galibim Maruorno. Eles estão localizados no alto rio Urucauá, em uma aldeia grande chamada Cumenê, que também concentra a maior parte da população, e há outras aldeias menores no rio Urucauá e aldeias Palicur situadas ao longo da BR-156. Os Palicur compõem o povo mais antigo com registros sobre sua existência na região. Há registros antigos sobre os Palicur que aparecem nos relatos do navegador espanhol Vicente Inés Pinzón, em 1513, sob o nome Paricura. Seriam os Palicur da época. Em outros escritos históricos e etnológicos sobre a origem e designação desses povos. Os Palicur são falantes da língua Pariquaqui, língua da família linguística Arawak. Dentro da cultura caripuna, segue o autor, há seres além do humano que consideramos perigosos quando são desrespeitados e como também podem fazer o bem. Existem vários seres sobrenaturais ligados à natureza, presentes em todos os lugares. Entre esses seres há aqueles causadores de boas ações, como até a cura de algumas doenças, e também podem provocar sérios problemas de saúde física e mental. O que faz os três povos da região terem essa relação em comum a gêneros orais são os seus muitos versos de cantos que utilizam para ter essa comunicação direta com o sobrenatural. Há também outras formas orais que são realizadas através de rezas, que pode ser de forma assobiada, cantada ou murmurada, em tons bem baixinhos, que às vezes se tornam difíceis de entender. São executadas tanto pelo pajé como por pessoas que têm um profundo conhecimento delas. Bom, o 2, aí na página 4, ele elenca os cantos relacionados ao pajé. E diz, para nós caripuna, os cantos relacionados ao pajé podem ser executados de três formas: pelo assobio, pelo murmúrio ou pelo assopro. Então aqui ele vai explicar um pouquinho como é que são os tipos de cantos, né? Cada uma das formas é entoada em momentos diferentes pelo pajé durante o xitotó. Podemos dizer que o xitotó é o evento em que ocorrem as cantarolas com o objetivo de diagnosticar o paciente que se encontra enfermo por doenças causadas por seres sobrenaturais. E aí vem a ideia da professora Edilena, com a qual eu costuro aqui. É claro que qualquer interpretação errada é culpa minha. Qualquer interpretação certa é graças à professora Edilena. O que a gente tem aqui é mais uma vez a utilização dessa metáfora do paciente, essa metáfora da pessoa doente, essa metáfora da cura, e é mais uma metáfora da cura, digamos, corporal do que da cura espiritual, digamos assim, se a gente puxar para o lado do branco. O xitotó pode envolver várias pessoas, como o Palicar, que é o seu ajudante. O Palicar assume momentaneamente as funções do pajé em uma espécie de intermediário entre o pajé e o público que participa do xitotó. E é legal acompanhar esse áudio lendo o material do Herderson, lendo o artigo do Herderson. Na página 5 do PDF, ele tem uma figura aí que tem o pajé durante o xitotó. É muito interessante essa figura. Ela mostra uma arara vermelha, é um banco em forma de arara vermelha, um dos bancos cerimoniais, o pajé em cima, adornado, preparado, com maracá. E veja, e ele explica aqui de maneira bastante detalhada. Ele diz o seguinte: no início do trabalho, o xitotó, o pajé começa com assobio, que utiliza para chamar os caruana, para participar do xitotó e cantar. Aí tem o murmúrio, que é de difícil entendimento para as pessoas que estão próximas. É um falar bem baixinho. E ele recorta alguns momentos. O assopro, né, também ocorre ao ser inserido entre os versos do potá. A execução dos potá tem a participação apenas da pessoa que fará os trabalhos do potá e do paciente, ao contrário do xitotó, que envolve mais pessoas. E aqui na figura 2, interessante, quem está aí acompanhando juntamente com o material escrito, isso é muito importante, a figura 2 ele
mostra um homem executando um potá sobre uma criança. Imagine um homem com uma criança de bruços no seu colo, como se tivesse em posição de dar palmadinhas nas costas, né? Mas ele não está dando palmadas, ele está só com a criança e procedendo direcionando a boca à criança, as palavras à criança. E aí ele elenca aqui uma série de formas como o assobio, o murmúrio e o assopro podem ser executados. O assobio ele pode ser executado de várias maneiras. Pode servir para convidar ou chamar os caruana para participarem de um chitotó. Para isso, o pajé assovia como se imitasse um pássaro. Esse é o chamado para que seus caruanas estejam presentes. Após a chegada dos caruanas, o pajé utiliza-se do assobio mais uma vez, agora para convocar o dono do banco, que faz parte do chitotó. Esse dono pode ser um animal da terra, da água ou uma ave. O assobio também ocorre cortando os potás, que fazem parte da cura de algumas doenças provocadas por algum ser maligno. Eles são executados nas línguas originárias antigas, como o galibi antigo. O murmúrio funciona como uma espécie de disfarce para que ninguém saiba, para que ninguém em volta saiba o que está sendo dito. Às vezes há essa necessidade. Então percebam, a fala evoca. Falar é algo muito... E ouvir também. Então fala-se baixo, porque se falar alto, alguém inconveniente pode ouvir. E aí o assopro geralmente ocorre no potá, na metade da execução ou no final. E se direciona a cura para o paciente, ao afastar o espírito que está causando mal. Bom, depois dessa breve introdução, nas próximas sessões o Ederson vai tratar de explorar os significados que podem emergir, aparecer de um potá. Agora que todo mundo já sabe que é um potá. O que esse material fala para a gente sobre o pensamento indígena? O Ederson começa olhando para o canto do redemoinho, que é bastante comum no contexto do Toré. É uma espécie de canto inicial de chamamento de caruanas para o início do Toré, que lá é uma grande festa. Vale muito a pena, repito, ler e ouvir ao mesmo tempo. Então, na página 6 tem a figura 3, que é a representação de um Toré muito bem feita. Então, tem toda a representação do local circular, das pessoas, das posições dos bancos, das pessoas sentadas nos bancos, dos mastros que são usados. Então é legal quem está com o texto dar uma olhada nessa figura. Então o Ederson ele adianta que ele vai olhar para o canto do redemoinho de duas formas. Ele vai fazer uma tradução literal das palavras, ou seja, pegar o que se diz e traduzir para português, e depois fazer uma tradução simbólica, ou seja, extrair um comentário dessas partes, compõe o texto. E aí, a partir disso, parte-se para uma entrevista com o pajé Martinho Damasceno, que aí se tira algumas dúvidas sobre como cada um daqueles, entre aspas, personagens, cenários, que ocorrem a partir desse texto inicial, podem se desdobrar em explicações maiores sobre o pensamento indígena a partir de sua poética. E ao final, fazem-se algumas conexões entre o que se apresenta no texto e a interpretação do pajé, possam revelar, é claro, alguns aspectos sobre as formas da expressão da poética indígena e do pensamento indígena. É muito importante nessa parte, gente, que vocês estejam com o texto. Na página 7, eu vou evitar falar, digamos assim, botar de maneira musical, porque embora eu tenha em mente algumas melodias, eu não lembro de todas, então posso errar, e aí eu acho que é desrespeitoso. Eu vou fazer uma leitura, entre aspas, telegráfica do que está sendo dito. A gente tem aqui um texto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 linhas, que mistura línguas de origem caribe, mistura português, acho que português, né, e a língua antiga. E algumas vocalizações que seriam o som da flauta. O nome desse canto do redemoinho é o Uiopanã,
o courant doublé em creole, redemoinho. E é mais ou menos assim. Weiô, weiô, weiô panã, weiô, weiô panã, tenhantê, tenhantê, tenhantê. Sol, sol, redemoinho, sol, sol, redemoinho, tenhantê. Então eu dou como é original e a tradução é embaixo. Weiô, weiô, weiô panã, weiô, weiô, weiô panã, tenhantê, tenhantê, tenhantê. Sol, 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 redemoinho, sol, 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 redemoinho, tenhantê. Weiô, weiô panã, Torairanã, Weiô, Weiô. Sol, sol, redemoinho, fundo da mata, sol, sol. Weiô, Weiô, Panã, Tontairanã, Weiô, Weiô. Sol, sol, redemoinho, fundo da mata, sol, sol. Então veja, gente. Olha o cenário que a gente tem. Eu vou repetir só a parte traduzida em português. Sol, 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 redemoinho, sol, 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 redemoinho. Sol, sol, redemoinho, sol, 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 redemoinho. Weiô, Weiô, Panã, Totairanã, Weiô, Weiô. Sol, sol, redemoinho, fundo da mata, sol, sol. Veja, é claro que isso é entoado de maneira musical, e como eu disse, eu estou fazendo de maneira telegráfica. Só para vocês terem ideia do conteúdo. Bom, com exceção do som da flauta, todo esse canto é entoado em Galibê antigo. Ocorre geralmente no início do turé, para chamar os caruana, para beberem com os pajés. Eu falei que tinha português, não me confundi aqui, gente. Não tem português, só Galibê antigo mesmo. São apenas três entidades que aparecem: Sol, redemoinho da água e o fundo da mata. Sol, redemoinho da água e o fundo da mata. O Sol, o fundo da mata e o redemoinho parecem inicialmente fronteiras de lugares, mundos diferentes. Então imagine, Sol, fundo da mata e o redemoinho. Gente, redemoinho, a gente pensa muitas vezes num furacãozinho, né? Mas imagina que é na água, aquele redondinho que dá na água, assim, em alguns lugares. Você olha, se você está de voadeira, você consegue ver. O Sol, fundo da mata e o redemoinho, né, você tem o pajé, é aquele que consegue falar e ir para lugares diferentes, atravessar e voltar desses mundos, coisa que pessoas normais, que não são pajés, não conseguem. Bom, é a melhor fonte para a gente iniciar uma conversa que possa nos dizer o que esse pequeno canto pode dizer sobre o pensamento caripuna. Então, o Herderson entrevistou o pajé Martim dos Santos Damasceno, que é um indígena caripuna, tem 33 anos e mora na aldeia indígena Saizal, às margens do rio Curipi. Ele é filho de Catarina dos Santos, de Martim dos Santos, e atualmente atua na aldeia Saizal e é cacique também. É uma pessoa que estudou, tem ensino fundamental, tem ensino médio, e também o NUNEJA, né, no Núcleo de Educação de Jovens e Adultos, 2018. Foram boladas algumas perguntas para interpretar, ajudar. Levou-se a um mestre um texto para que ele interpretasse. E aí o Edson fala assim: eu tenho como ideia inicial, talvez eu possa usar a palavra hipótese, que o pajé se coloca nessa posição de, entre aspas, diplomata dos espíritos. Logo, ele vai criar e transmitir em cima dessa natureza dele para que ela seja conhecida e mantida, rememorada. Nessa sessão, a gente vai costurar a entrevista com alguns comentários que explorem as perguntas desse trabalho. Então, no texto, as perguntas estão em negrito e as respostas do pajé estão em itálico. A primeira pergunta para o pajé foi a seguinte: por que o fundo d'água é tão importante nesse verso? Tem caruana? Qualquer um pode descer até o fundo d'água? Ou seja, né, lembrando que o redemoinho é na água, tá, gente? O pajé responde: para mim é a escada onde os caruanas vêm do fundo da água, naquele redemoinho, para vir participar do turé. Ele roda, vem trazendo. Lógico que ele tem o dono dele, a água é o dono dele, onde, tipo aqueles remansos, é tipo o vento que vem aquela força da água, que dá aquele redemoinho, que vem que é o Eiopanã, que vem surgindo para vir beber, e lógico, qualquer pessoa pode entrar no fundo da água, mas nessa parte da visão, só o pajé que pode se comunicar com esse redemoinho, porque é um espírito também. Para nós, no nosso mundo do pajé, ele é um espírito de ser invisível, que vem, que está no nosso meio, só que ninguém pode ver, só nós que podemos ver. E aí vem o comentário do Herderson, que é muito interessante. Olha só, se valendo dessas metáforas, né, que são utilizadas, são excelentes para entender esse contexto.
A primeira afirmação do pajé é a melhor memória e a visão de que o fundo d'água e o lado de fora, onde o sol bate, são conectados pelo redemoinho, que é a escada dos caruanas. Apesar da memória envolver uma coisa, escada, o redemoinho em si é um caruana. O redemoinho em si é um caruana, ou seja, ele é espírito, ou seja, ele está vivo. Ou seja, as coisas, não necessariamente vivo ou não vivo, tem a ver com animado, inanimado, enfim, esses mundos, a gentitude das coisas se mede de outra forma, a partir da sua agência. O pajé também reforça que só ele se comunica com os caruanas, ou seja, só ele fala a língua dos caruanas da forma certa. A língua dos caruanas, como se aprende a língua dos caruanas? O Ederson pergunta. Ele faz assim, se eu fizer um turé, eu convido, eu deixo o meu corpo para eles, eu não vou aprender. Eles vão entrar no meu corpo, eles vão usar o meu corpo, e eles vão falar no momento que eles entrarem, que eu já estou falando a língua deles. Já no momento que eles vão embora, eu já nem tudo sei, porque é eles que vêm no meu corpo. Eu deixo o meu corpo que eles entram, eles falam, cantam, bebem, daí pronto. Depois que terminam, vão embora e eu já não sei nada quase. De algumas coisas eu lembro, de algumas coisas eu não me lembro. Olha só que interessante, a perspectiva do conhecimento. Vamos ver, entende-se aqui que a ideia de saber de uma perspectiva é diferente do ocidental. Não é o saber técnico, aquele que você sabe e pronto. O saber falar a língua dos Caruana é um saber transitório em seu formato. Ele é dependente do corpo do pajé, que funciona como uma porta, a própria escada, desse lado do mundo, o nosso mundo. O pajé é como o redemoinho, pois ele é a própria escada que traz o Caruana para esse lado. O Arterson continua. O que você vê no redemoinho? Agente, espírito, uma coisa, o que, que é? O pajé responde. O redemoinho é um espírito de pessoa, o dono da água do redemoinho. É uma pessoa, na visão que eu vejo como pajé. É uma pessoa que é o dono daquilo que, quando eu convido, ele vem para beber. É uma pessoa. O redemoinho, visto na perspectiva não xamânica, é apenas um redemoinho. Já o redemoinho visto pelo pajé em formato de pessoa. O Caruana é redemoinho ou gente? Bom, depende de quem vê. E aí vem a ideia, né, do perspectivismo indígena. A gente cita, na verdade, quer dizer, o Ederson cita, e a gente cita, o Eduardo Viveiros de Castro, pensamento indígena em nota, né? O pajé ele é capaz de ver a gentitude do Caruana, vendo e só o vendo, e aí sim se comunica com ele. E olha só que interessante, essa pergunta do Anderson, o pajé dá uma bela uma resposta bem longa, bem, digamos, bem profunda. Vamos lá. Ele fala o seguinte aqui. No início, qualquer um podia tocar flauta. Quem é o dono da flauta? Tem restrição? Né? Parece que a flauta é o elemento ali central de contato. E o pajé responde: qualquer um pode tocar flauta, menos a mulher que não pode assoprar a flauta. Porque tem uma regra: a mulher não pode soprar a flauta devido que ela é engravida. Aí ela não pode assoprar a flauta. Os rapazes não, qualquer um pode mexer a flauta, desde não coma pimenta. Se comer pimenta, o som da flauta não vai sair bonito. Ele tem que fazer bem a sua flauta e ajeitar ela. Já a mulher não, é diferente. Ela não pode tocar mesmo na flauta. É uma regra. O dono dele não gosta que a mulher toque na flauta. Lógico que ele tem um dono dele, um espírito de pessoa, é uma pessoa. Um caruana que toma conta de tudo aquilo, quando tu vai buscar ele, tu tem que defumar, fumar lá no meio deles, porque o dono de lá é brabo, é um flechador que tem lá, e é por isso que é fino quando tu vai tirar essa flauta. É um índio que tá lá. E também, quando tu vem de lá, tu vem direto com ele, não entra pitiu. Para quem não conhece, pitiu é um termo local utilizado no norte para cheiro forte, geralmente mal cheiroso, enfim, é cheiro de peixe, por exemplo, que é fino, e no momento que tu chega com ele, tu já mete lá naquele local, que é no lacu, que é o local lá onde se faz o turé, por exemplo. É um ritual muito importante da região. Quando tu terminar com ele, tu já entra com ele dentro do lacu, e de lá não pode mais sair de lá não, só vai sair quando terminar o turé, que já o pajé vai se desfazer,
vai tirar aquele caruana de lá e daí já não vai mais valer de nada. Então, ele é a peça principal também no Turé. Que faz o bonito no Turé são as flautas. E o índio flechador fica até o final. Ele é o responsável, porque você convida ele e depois que o pajé se despede, ele vai embora e as flautas não têm valia de nada. Bom, essas partes são bem importantes. A primeira é que o pajé explica que a figura da pessoa é de um índio flechador. Isso é a interpretação do Herderson, tá, gente? Então vamos lá. A segunda parte importante é que você não pode estar com cheiro forte. Você tem essas duas partes se juntam para explicar por que há essa restrição de cheiro. Aí o importante é o cheiro. O indígena flechador que vem do fundo d'água tem aversão a peixe, parece, né? Ou pelo menos ao cheiro. Mas adiante do pajé, retoma e explica isso de maneira mais detalhada, essa repulsa na relação de predação com o igual ou do mesmo mundo. Outra parte bastante importante é o comentário sobre a finura necessária que se deve obedecer para tirar madeira, para fabricar a flauta. Num dos momentos, o pajé dá a entender que a flauta serve para flechar o índio flechador para o lacu. É claro que isso é só uma interpretação, tá, gente? E ele diz, porque é fino a flauta e a flecha. E no momento que tu chega com ele, tu já mexe naquele local, lá no centro do lacu. Quando tu terminar com ele, tu já entra com ele dentro do lacu. Bom, a flauta, continua o Herderson, traz o caruana através de seu som. A flecha traz o caruana como presa e a flauta não pode ser usada pelas mulheres sob risco de gravidez. Agora vamos ver a questão da regra da mulher, que é algo muito pervasivo em muitas narrativas que com as quais a gente lida. Seja a flauta em mãos erradas poderia promover a reprodução física de uma pessoa espírito com uma pessoa do nosso mundo. Olha só, que engravida, né? Que senão ela fica grávida se mexer com a flauta. Isso aqui é interessante. A flauta, na forma flauta, produz o turé. Na forma flecha, produz a caça. E na forma reprodutor, pode produzir pessoa com espírito. Essa referência flauta-flecha sempre cria alguma coisa. Não há muita certeza, mas, diz aqui o Edson, acho que posso pensar assim, será que a forma flauta significa no nosso mundo nascimento de pessoa com espírito, ou seja, uma relação que não é muito boa, mas no fundo da água, então forma flecha, significa o inverso, ou seja, a morte ou viagem de alguém, ou seja, no mundo significa a vida, no outro mundo significa a morte. Será que é por isso que é evitada pelas mulheres? Será que essa restrição de gênero se deve à perspectiva de que a mulher gera, daí a restrição a ela da flauta, enquanto o homem caça, daí poder portar a forma flauta-flecha? A gente não tem certeza, mas é possível pensar assim, de repente, né? A gente está buscando aqui fazer algumas interpretações. A forma flauta-flecha explicaria a oposição nosso mundo versus fundo da água, oposição homem-mulher e até a oposição predador-caça. E aí o Herderson pergunta para o pajé Martim, por que é um índio flechador? E ele diz, porque ele é o dono, ele toma conta de lá. Sinal que ele que manda, ele que comanda lá esses todos. É por isso que é um índio flechador, ele que está lá comandando. Ele é o principal, ele é o chefe de lá. Aí varia de cada local onde tem sinal. Porque tem local onde são outros donos, lá onde eu vou buscar os meus. Sinal é um índio flechador que está lá que toma conta. Gente, se não me engano, o sinal é o mastro central do Turé. Deixa aí nos comentários, quem está ouvindo pelo YouTube, se é isso mesmo ou não, quem conhece. Pajé explica que a ideia de um flechador tem a ideia de comunicação entre donos, que pelo uso dele significa chefe. Isso reforça a nossa ideia de que o pajé se apresenta como um verdadeiro diplomata dos espíritos. Agora outra pergunta, para que o cigarro? Tem cigarro no Toré. Martinho responde, o cigarro é uma oferenda para eles, para defumar, oferecer para eles e fumar com eles. Ele vai deixar eles tirar o sinal, que não é para fazer nenhum mal, o cigarro é uma oferenda, para eles saberem que eles estão fumando com ele, estão retribuindo o que eles estão dando para eles. Continua o Herderson, para que todos os leitores entendam essa parte, é que como se a oferenda fosse um presente para ganhar um hóspede, um estrangeiro, porque você tem um encontro.
é muito importante que esse encontro seja bom. Então, o cigarro é oferenda ou presente para o Caruana vir tranquilamente. Outra pergunta interessante: de que forma o índio flechador vê as pessoas desse mundo? Pajé Martinho responde: a forma, eles vê nós, eles não vê as pessoas como humano. Eles vê as pessoas como um ser, assim, um bicho, né? Que nem um macaco. Para eles, todos são macacos. Ele não vê a gente como humano. Para eles, são eles que são humanos e nós que somos macacos. Então é por isso que tem que fazer tudo isso, a deformação, para eles não malinarem com as pessoas. Para eles, nós somos macacos. Veja aí, gente, é puro suco de perspectivismo indígena aí, total. De fato, um vê como você vê o outro depende da sua própria natureza, não da natureza do objeto que é visto. É muito interessante. Mas já explica que os caruanas veem as pessoas como macacos, ou seja, como presas. A defumação serve para, digamos, mascarar talvez essa impressão. O pajé não deixa claro se ele vê como macaco, se ele tem uma espécie de roupa que faz com que ele não seja visto como macaco, mas como gente pelos caruanas. O pajé vê o redemoinho como gente. Se as nossas sequências de invertidas, simetrias, inversos, explicarem a forma geral, então é bem possível pensar que o pajé também passa de uma aparência de macaco para a gente em relação ao caruana com que ele se comunica. Uma outra questão bastante interessante que o Edson trabalhou é a questão do pajé intruso. Porque você tem nesse momento de comunicação com os espíritos também pajés circulando nesse cosmos aí. Eles podem se intrometer e fazer algum mal. Pajé Martinho responde: dessa forma como pajé tem sempre. Tem pajé que vem com outros pajés, que vem experimentar para ver se tu é forte. Existe aquele que quer fazer só maldade. Assim, se eu estou fazendo o meu turé, sempre vem alguém para me querer fazer o mal. Aí mais lógico que eu já estou preparando para ele não vir mexer comigo. Eu já estou fazendo a minha retribuição com ele. Porque se eu estou no meu trabalho, ninguém eu não gosto que venha mexer, porque se eles estão no trabalho deles, eu não vou mexer com eles. Mas sempre tem um intruso que não está nem vendo com isso, vem mesmo para fazer a maldade. Pajé explica que às vezes outro caruana quer entrar onde não é convidado. E aí, nesse caso, parece que há uma disputa de quem vai ser o predador ou a caça naquela relação, que é sempre transitória. Os papéis de predador ou de caça podem ser mudados pelas partes dos dois mundos. O que os caruanas sentem e ouvem no momento do turé? Pergunta o Erderson. Pajé Martinho responde: por exemplo, se eu estou fazendo o meu turé, então vai ter a regra. Não vai entrar com pitiu, cheiro forte, porque se tu entrar com pitiu, eles podem se afastar. Não vai ser aquela diversão. Eles vêm para fazer, porque eles são pessoas, espíritos que não comem peixe. No mundo em que eles vivem, eles não comem peixe. Olha só que interessante, gente. Aí vai um comentário meu. A comida principal das pessoas na terra indígena do Orçá é peixe. No mundo dos espíritos, dos Caruana, eles não comem peixe. É como se fosse o inverso. E aí eles não gostam do pitiu. Aí já vai fazer mal e vão pensar que estão abusando. Ou eles derrubam o pajé, ou eles fazem besteiras para outra pessoa que está abusando deles. Então por isso que tem a proibição do pitiu na hora da dança. Que o cheiro irrita, ele faz mal. E aí ele segue, né? No final, no finalzinho da fala, ele diz o seguinte: nem todo pajé vai suportar o abuso. Porque às vezes tem pessoas que fazem um abuso, querem abusar para ver se tem certeza mesmo então. É por isso que muitas das vezes tem pajé que não tem paciência e faz besteiras. E aí o pajé finaliza a última pergunta reforçando a questão dos sentidos na relação com os caruana. A questão do cheiro, cuidado e a forma certa de fazer refletem isso. Caruana do redemoinho, que mora no fundo da água, tem repulsa por peixe, pois eles não comem peixe. Aquele que pode ser uma presa nessa relação nunca é o nosso igual, mas sempre a pessoa espírita do outro mundo. Agora, a gente chega às conclusões do texto que a gente está discutindo, A Língua dos Caruanas, do Herderson Vilhena dos Santos. Na parte 4, o Herderson faz uma conclusão bem interessante que eu vou ler e comentar aqui com vocês. Ele começa: o canto para os povos indígenas representa um dos saberes orais mais importantes dentro da cosmologia, desde sua existência. Esse conhecimento de tradição oral tem uma relação cosmológica nos sistemas sociais e na vida cotidiana de cada povo,
que durante o período colonial esses conhecimentos não tiveram a atenção necessária para a manutenção de sua existência. Por isso, muitos desses saberes, nos dias de hoje, são investigados pelos estudos linguísticos que somente agora estão se apresentando no cenário acadêmico e das pesquisas que reúnem diversos e os mais importantes usos da linguagem verbal na sociedade indígena. Estudando sobre as formas e estilos desses saberes etnológicos, nesse sentido, além de ser uma tradição oral, o canto pode ser considerado uma das formas de repassar esses conhecimentos para as gerações futuras. Os gêneros narrativos no contexto indígena se caracterizam pela necessidade que os povos têm em se comunicar e expressar algo de sua natureza que são múltiplas na sua vida em comunidade, em que os atos verbais são vários e apresentam em sua maior parte repetições e padronização nas suas estruturas textuais e nas suas formas discursivas. As formas discursivas para os povos indígenas se processam em rituais em conjunto da comunidade em momentos particulares de hábitos e práticas socioculturais de cada povo. Para os Caripuna, povo do Açá, os cantos como formas discursivas de comunicação oral em seus rituais para agradecimentos e curas com o sobrenatural estão presentes na vida cotidiana. A principal atividade desse povo em praticar esses momentos da cultura é através de suas festas tradicionais. O Turé é a festa realizada por este povo como meio de agradecimento a curas, remédios e bonanças que foram promovidas por seres sobrenaturais, onde são feitos cantos pelo pajé, realizador da festa, e pelos seus ajudantes e participantes do ritual para convidar os caruanos, que são seres invisíveis, espíritos que vivem em outro mundo, vistos apenas por um pajé. O pajé é o principal responsável por este ato de chamar, convidar os caruanas através do canto para participar do ritual da festa que está sendo realizada. Cada canto entoado significa que um caruana está chegando ou está sendo convidado para beber a bebida indígena, dançar e se divertir com as pessoas no lacu. Para cada caruana é cantado um canto, ou seja, cada um tem seu próprio verso para cantar ou ser cantado no momento da dança. Os caruanas são seres do mundo sobrenatural que podem ser espíritos de pessoas ou animais que vivem nas águas, nas matas, na terra ou no espaço que eles estiveram. Quando são cantados no turé, o canto de cada caruana é acompanhado por sons de flautas que são assoprados pelos homens e também pelo som de maracás do pajé e de seus tête dansés. Tête dansés são as pessoas que estão dançando, fazendo assim o ritual ficar mais animado, divertido. Entre os Caripuna há também outras formas de se comunicar com o sobrenatural. E uma dessas formas de comunicação está o potá, que é uma prática que se é muito utilizada, cantos em tons bem baixinhos, a gente viu, que são realizados para tratamentos de doenças que são provocados por seres sobrenaturais. Também podem ser utilizados para fazer malefícios a alguém. Quanto ao conteúdo do que é dito e representado nos potá, o autor buscou, a partir de apenas um canto, desenrolar alguns significados que essa expressão formal pode criar. Mostrei que é importante a ideia de lugar ou de um mundo de origem para os caruanos, vai determinar como eles se relacionam com os outros seres de outro mundo. O outro mundo parece uma espécie de espelho inverso desse mundo. No fundo d'água não se come peixe, se tem uma repulsa ao cheiro. A flauta do turé é uma flecha para o caruana índio flechador, que o prende no lacu, mas também pode ser a causa de uma gravidez indesejada, uma seta, né, que mistura gente desse mundo e caruana, se manuseada por mulheres. Ou seja, a flauta pode ser ao mesmo tempo instrumento de caça, abate, de um lado, e instrumento de criação do outro, gravidez. Ser xamã é muito perigoso. A forma de se comunicar com outro mundo é muito específica. Os caruanas somente entendem cantos, formalidade máxima, como a gente entende a conversa, prosa, pouca formalidade. Qualquer erro pode matar alguém ou nascer alguém indesejado. Por fim, este foi apenas um exercício de interpretação que teve como objetivo comentar algumas expressões possíveis do pensamento indígena a partir do saber verbal do xamã. Além de ser uma contribuição, logicamente, para a área de linguagens e códigos,
essa também é certamente uma contribuição muito, muito, muito importante para o estudo, conhecimento e discussão das artes verbais indígenas na educação escolar indígena. Então, belíssimo o trabalho do, do Ederson Vilhena. O texto está disponível para baixar, mais uma vez, repetindo, na Revista Brasileira de Línguas Indígenas, uma revista do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Amapá. O Ederson é aluno da Licenciatura Intercultural Indígena e fez esse belíssimo trabalho de filosofia indígena, né? A gente pode dizer assim, de teoria literária, não sei. Realmente é um trabalho que traz, que nos mostra como a expressão poética, a expressão artística determinada de um povo pode trazer algumas impressões sobre como a tradição desse povo organiza o mundo, organiza seus seres, organiza sua vida. Como é que certas regras da vida são, de certa forma, forjadas a partir e amarradas a partir dessas narrativas que têm uma razão de ser, que tem uma espécie de equilíbrio próprio, e aí emprestando uma frase que uma vez o Viveiros de Castro falou, Eduardo Viveiros de Castro falou, que é uma espécie de equilíbrio à la Lavoisier, né, que se você de um lado tem uma coisa, do outro você não tem, se um lado é vida, outro é morte, se um lado é abate, outro ser predado, e assim por diante. E é muito interessante ver que há um vasto material, um vasto conhecimento do qual a gente sabe pouco ou quase nada. Nós brancos, né? Categoria na qual eu me encaixo, ou não indígena. Mas é isso, é a nossa aula, a segunda aula da disciplina Dialogia e Construção Social das Linguagens. Acaba por aqui, pelo menos essa parte em que eu deixo gravada para vocês. Quem está inscrito fica de olho no material no grupo, nas tarefas e nas outras tarefas que vão ser colocadas aí dentro aí do tempo que a gente vai passar junto nessa disciplina. E aqueles que estão ouvindo a partir do YouTube e outras plataformas, que não são alunos, mas que são apenas pessoas que gostam de linguística, de linguagem, de arte poética, de arte verbal indígena, meu muito obrigado e espero que vocês gostem também dos outros materiais que o Laboratório de Línguas da Unifap vem produzindo. Sou o professor Glauber, muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima.